Como todo mundo viu, o Jair Bolsonaro voltou a se humilhar publicamente, pedindo para o Xandão que libere o passaporte para ele ir na posse do Trump. O Xandão, sacudo com essa gasolina que não termina nunca, trucou aquilo que ele teria que trucar mesmo. Bolsonaro, você está me pedindo um negócio e não se dá o trabalho de comprovar que você foi convidado? Veja, juridicamente é assim. O Xandão não tem obrigação nenhuma de deixar o Jair sair do país. Até porque se o Xandão segurou o passaporte do Jair, é porque há substancial desconfiança de que o meliante vá querer fugir do país. Por quê? Porque, considerando que ele sabe que será preso, ele vai pedir asilo político em outro lugar. Não necessariamente nos Estados Unidos. Apesar de que é nos Estados Unidos, notadamente na Flórida, onde costumam se exilar os bandidos, especialmente os ditadores latino-americanos. Tem sido assim desde 1960. Fulgêncio Batista, por exemplo, ex-ditador de Cuba, correu para lá. Mas note, quando a gente vai fazer um pedido para um juiz, a gente costuma se adiantar. Na qualidade de advogado de alguma pessoa, se eu fosse fazer um pedido desses, eu ia me adiantar e ia apresentar a comprovação de que eu realmente fui convidado para tal festa. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. O fato do Bolsonaro fazer o pedido de maneira genérica e não comprovar nada pode significar que ele nunca chegou a ser convidado para a festa. E há muitos motivos para o Trump não se queimar convidando um desqualificado que daqui a pouco vai ser preso. Em primeiro lugar, porque o Trump é outro desqualificado que foi condenado criminalmente e que só não vai ser preso porque os Estados Unidos é um país tão bosta quanto o Brasil. E se engana de dizer que lá as leis são cumpridas. Não, não é. O número de crimes cometidos pelos presidentes americanos costuma ser bem alto. É só lembrar, por exemplo, do Ronald Reagan, no caso Irã-Contras. Veja, ele deveria ter sido preso, mas é claro que ele não foi, porque os Estados Unidos não quer passar a imagem para o mundo de que tem um bandido na presidência. Então eles acobertam tudo que eles podem. Claro que naquela época do Ronald Reagan, e não só o Reagan, as informações elas caminhavam de maneira muito mais lenta para o planeta inteiro. Hoje as informações voam. No mesmo dia em que saiu a sentença de condenação criminal do Donald Trump, o mundo inteiro já estava sabendo. E também estava sabendo de como aquilo não passa efetivamente de uma república de bananas, porque a sentença já consignava que ele não seria punido de forma nenhuma, o que é ridículo, afinal de contas ele foi condenado criminalmente e não sofreu nenhum tipo de admoestação. E por quê? Porque em primeiro lugar ele é bilionário, em segundo lugar ele é presidente dos Estados Unidos. Se fosse num país um pouco mais sério do que os Estados Unidos, haveria, como aqui por exemplo, uma lei da ficha limpa. Um cara com uma condenação criminal não poderia concorrer à presidência. Mas os Estados Unidos sequer tem isso. Sequer tem um órgão que cuida de eleições de maneira um pouco mais aprofundada, de maneira um pouco mais séria. Prova que os Estados Unidos é tão porcaria quanto qualquer outro país eco do mundo. Eles apenas fazem uma coisa melhor do que quase todo mundo: mentir a respeito deles mesmos. A partir de agora, nós podemos com tranquilidade, toda vez que um gadominion disser para você que o descondenado está na presidência, no caso Lula, nós podemos dizer também que, além de o próprio Jair ser um futuro presidiário, o Donald Trump é um condenado. Não é nenhum descondenado cujos processos foram anulados por ilegalidades, por não haver prova nenhuma contra o cara, como foi o caso do Lula. Não, o Donald Trump tanto tinha provas do processo que ele efetivamente foi condenado. Só que o país resolveu não prendê-lo. Agora, pensa como fica feio a posse de um presidente que já é condenado criminalmente, ficar levando um monte de outros criminosos internacionais. Não pega bem, a gente sabe disso. O Xandão, ele ordena, ele determina que a pessoa que está pedindo minimamente se digne a apresentar a prova de que houve de fato um convite. Mas o Xandão não tem nenhuma obrigação de deixar o meliante sair do país. A obrigação dele é zero. Agora eu fico pensando assim, ó, já imaginou? Eu estou pensando como deve estar a cabeça da trupe dos bolsonaristas e dos bolsonaros. Se eles não foram efetivamente convidados, eu fico imaginando o seguinte: o que eles estão fazendo? Quantos e-mails, quantas mensagens, quantas ligações eles não estão disparando para lá, para o cerimonial do Donald Trump, fazer um convite qualquer, com o nomezinho de Jair Messias Bolsonaro,
para ver se o Xandão libera. Bom, se eles não apresentarem nada, vai ficar ainda mais ridículo para o Jair, porque vai ser a comprovação cabal de que ele nunca nem chegou a ser convidado. Ou seja, de que o Donald Trump não tem ideia de quem ele é. No fundo, a gente não sabe o nível da tal amizade que existe entre eles. Amizade mesmo entre Trump e Bolsonaro é evidente que não existe. Em primeiro lugar, porque nem falar a mesma língua eles falam, portanto, sequer poderiam conversar. E em segundo lugar, que tipo de conversa poderia ser possível com um ser como Jair Bolsonaro, que nunca leu nem o que está escrito num papel de bala? Já imaginou? Alguns de vocês haverão de lembrar que a primeira coisa quando ele viu o Al Gore num evento internacional foi oferecer a Amazônia. Ele não devia nem saber quem era o Al Gore, porque o Al Gore tinha ficado famoso justamente com uma agenda verde de proteção ambiental. E ele vai lá e oferece a Amazônia com todas as letras, tanto que o Al Gore fala, eu não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. You know we're all deeply concerned about the Amazon, and I'm sorry to raise this issue with lamento you in trazer an essa questão, meeting, but I care passionately about it. assim informal, mas é algo que me toca profundamente. A Amazônia não pode ser esquecida. The Amazon cannot possibly be forgotten or sidelined at all. Temos muitas riquezas. We have a wealth of resources. Gostaria muito de explorá-la junto com os Estados We Unidos. would very much like to tap into these resources together with the United States. I'm not sure what that means. Eu gosto muito do povo americano. O Brasil elegeu um presidente que Brazil has just elected gosta a dos Estados president, a new Unidos. president who likes the United States. E a Amazônia pode ser solução para o mundo. May prove to be a solution to the world. Eu conheço o senhor, não somos inimigos, We're precisamos not é conversar. enemies. We just need to talk I am always eager to talk. as appropriate. Obrigado. Sim, senhor. Thank you. Eu acho que o Al Gore deve ter pensado assim, não é possível, cara, é uma pegadinha, alguém deve estar me filmando, porque não pode esse otário me fazer esse tipo de pergunta. Apresentando ou não apresentando tal convite, o resultado vai ser rigorosamente o mesmo. O Xandão não vai deixar ele ir. Só que eu acho que o Xandão deve ter perguntado para as pessoas que eventualmente saibam de como está o cerimonial da posse na Casa Branca, algumas pessoas que tenham efetivamente algum contato, quem sabe para o próprio Itamaraty, e eles devem ter dito o seguinte, olha, porque a missão brasileira foi convidada. É que assim, as posses dos presidentes americanos, eles não convidam o chefe de Estado. Eu quero crer que eles nunca convidem, porque eles devem pensar assim, pô, se o cara não for, vai ser desprestígio e tal, eles preferem não convidar. O Trump, ele tá fazendo uma exceção. Então ele convidou ali uma galerinha de nazifascista, como a Meloni, o Bukele de El Salvador, e mais essa trupe de desqualificados, como o próprio Milei. Aliás, vai ficar péssimo saber que o Milei foi convidado e o Jair não foi. Não é impossível, claro, que ele queira convidar o Jair Bolsonaro, mas é mentira e é forçação de barra de que realmente existe uma amizade entre Trump e Bolsonaro. Pode haver uma amizade, um laço de amizade entre os filhos do Bolsonaro, notadamente o Eduardo, e algum dos filhos do Donald Trump, mas entre Jair e Pato Donald não existe. Então, às vezes, o Donald pode até falar o seguinte, manda um convite pra esse bosta aí pra ele parar de encher o saco. Só que daí, já imaginou que chato que vai ficar se o Laranjão convida o Bolsonaro, porque está sendo, não vou dizer pressionado, né, mas, pô, o cara fica ali, convida aí, e aí o Laranjão convida, e o cara chega nos Estados Unidos e não quer mais fugir, e ainda depois vai pedir asilo, e aí o Trump vai ficar naquela sinuca de bico, porra, será que eu dou asilo pra esse idiota, será que eu não dou? Então eu acho que é melhor nem convidar esse cara. Assim, eu se fosse o Xandão, faria a mesma coisa. Comprove em primeiro lugar, deve estar na decisão dele, que existe o convite, e depois volta inconclusos os autos. É isso que o juiz despacha. Ou seja, traduzindo, concluso volta aqui para mim, juiz, que eu vou decidir se eu vou dar o passaporte ou não vou. E é evidente que ele não vai. Então, talvez o Xandão saiba, de antemão, que talvez não tenha existido tal convite, e ele falou assim, eu vou queimar a fachada desse otário, desse Jair, porque não vai ter convite nenhum, e ele vai passar por idiota. E havendo o convite, eu posso negar do mesmo jeito. Eu acho que de um jeito ou de outro, eu, você e o Xandão vamos rir muito da cara do Jair daqui até o dia da posse do Laranjão.